Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Liliane, eu sou espírita e desde já faço o meu convite. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho, assim que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado. É um prazer ter você aqui. O vídeo de hoje é sobre o livro Missionários da Luz. É uma obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, e nós estamos no capítulo 11, cujo título é Intercessão. Eu até vou deixar um link para você acessar, os outros vídeos, que eles estão em sequência, para que você entenda melhor. Mas, resumidamente, é o seguinte: Alexandre, que é o orientador espiritual de André Luiz, recebe um pedido de ajuda. É uma moça que chega lá e diz: olha, eu estou desesperada, meu marido foi encontrado morto com um tiro no peito, a polícia diz que é suicídio, mas ele jamais iria se matar, eu acho que ele foi morto, mas isso também não é importante. O que eu quero saber é como ele está, o que aconteceu e em que eu posso ajudar. Alexandre resolve se envolver, vai até a casa da viúva, no momento que elas estão tomando a sua refeição, entra em contato com um visitador, que é uma espécie de agente de saúde do plano espiritual, onde ele visita a casa e ele diz assim para Alexandre: olha, eu tentei impedir, ele de fato se matou, eu tentei influenciar ele no sentido positivo de não fazer isso, mas ele acabou se matando. Agora nós temos Alexandre e André Luiz indo em socorro desse pobre espírito. É a parte 7, então. Não obstante conservar-me em prece, é o André Luiz falando, observei que o orientador entrava em profundo silêncio. Daí a alguns minutos, Alexandre tomou a palavra e exclamou, como quem estivesse voltando de surpreendente excursão: podemos seguir adiante. O pobre irmão, semi-inconsciente, permanece imantado a um grupo perigoso de vampiros em lugarejo próximo. Então ele falou assim: olha, já achei ele, vamos atrás. O instrutor pôs-se a caminho, seguiu passo a passo em silêncio, apesar de minha intensa curiosidade. Alguém pode estar dizendo: puxa, mas espírito não volita, não sai voando por aí. Depende do espírito, depende do ambiente. Como eles estavam num ambiente muito próximo, muito material, eles tinham que andar. Em pouco tempo, distanciando-nos dos núcleos suburbanos, encontramos-nos nas vizinhanças de Grande Matadouro. Só para a gente contextualizar, esse livro foi escrito na década de 40, 1930, 1940. Então, a realidade era um pouquinho diferente na época. Existiam os grandes matadouros responsáveis pelo abate dos animais. Minha surpresa não tinha limites, porque observei a atitude de vigilância assumida pelo meu orientador, que penetrou firmemente a larga porta de entrada. Pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera até então em minha nova fase de esforço espiritual, ambiente pesadíssimo. Seguindo Alexandre de muito perto, via numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali. Diante do local em que se processava a matança dos bovinos, percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados, em lastimáveis condições, atiravam-se aos borbotões, ao jato, de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Gente, imagine você ver uma cena dessa,
os espíritos desencarnados lá se atirando naquele sangue jorrando do animal que tinha acabado de ser abatido. O Alexandre perceber o assombro doloroso que se apossara de mim e esclareceu-me com serenidade. Está observando, André? Estes infelizes irmãos que não nos podem ver pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Então, onde André Luiz viu o horror, Alexandre viu irmãos dignos de piedade. A evolução faz a diferença. Poucas vezes em toda a vida eu experimentara tamanha repugnância. As cenas mais tristes das zonas inferiores que até ali pudera observar não me haviam impressionado com tamanho amargor. Desencarnados à procura de alimentos daquela espécie, matadouro cheio de entidades perversas, que significava tudo aquilo? Lembrei meus reduzidos estudos de história, remontando-me à época em que as gerações primitivas ofereciam aos supostos deuses o sangue de touros e cabritos. Estaria ali, naquele quadro horripilante, a representação antiga dos sacrifícios em altares de pedra? Deixei que as primeiras impressões me encandecessem, né? O cérebro, a cabeça dele estava pegando fogo, a ponto de sentir, como no outro tempo, que minhas ideias vagueavam em turbilhão. Alexandre, contudo, solícito como sempre, acercou-se mais carinhosamente de mim e explicou. Por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Não visitamos nós ambos, na esfera da crosta, os açougues mais diversos? Então, quem nunca foi num açougue? Lembro-me de que, em meu antigo lar terrestre, havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. Então, ele está dizendo assim, André, você está vendo com tanto horror, se sentindo tão superior a esses irmãozinhos necessitados, pois nós fizemos o mesmo em outra situação. A carcaça de carne e gordura significava abundância na cozinha e conforto no estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados, tão inferiores quanto já o fomos, dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Sem dúvida, o quadro é lastimável. Não nos compete, porém, lavrar as condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria no plano de elevação, devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance, a serviço do próximo. Então, onde André Luiz via dificuldade e repulsa, Alexandre via a oportunidade de refletir sobre o próprio processo evolutivo e a possibilidade de ajuda. A advertência fora utilíssima. As palavras do instrutor caíram-me na alma a preceito, retificando-me a conduta mental.
Então, André Luiz, o que eu acho ele sensacional, que faz com que eu seja fã de carteirinha dele, é que ele não é um espírito puro, perfeito, sábio. Ele é assim como Pedro, o apóstolo, discípulo de Jesus, pisa na bola, escorrega na casca de banana, dá suas bolas fora, mas aprende, evolui e transcende as suas dificuldades. Esse é o grande valor de André Luiz. Encarei sereno o quadro sob meus olhos e, notando que me reequilibrara, Alexandre mostrou-me uma entidade de aspecto lamentável, semelhante a um autômato, parecia um robô, a vaguear em torno dos demais, sabe? Sujeito de olhar paradão, movimento sem expressão nenhuma. Depois de fixar-lhe os olhos quase sem expressão, reparei que a sua vestimenta permanecia ensanguentada. É o suicida que procuramos, exclamou o instrutor claramente. Que? Perguntei espantado. Por que precisariam dele os vampiros? Por que o vampiro? Pela analogia, né? Porque esses espíritos se alimentam de sangue. Semelhantes infelizes, elucidou Alexandre, abusam de recém-desencarnados sem qualquer defesa, como este pobre Raul, nos primeiros dias que se sucedem à morte física, subtraindo-lhes as forças vitais, depois de lhes explorarem o corpo grosseiro. Para nós entendermos um pouquinho mais sobre o princípio vital, recomendo a leitura do Livro dos Espíritos, as questões de 60 até 67. Estava atônito, lembrando as antigas informações religiosas sobre as tentações diabólicas, mas o orientador, firme na missão sagrada de auxílio, obtemperou. André, não se impressione em sentido negativo. Todo homem, encarnado ou desencarnado, que se desvie da estrada reta do bem, pode vir a ser perigoso gênio do mal. Não temos tempo a perder. Vamos agir socorrendo o desventurado. Ele falou assim, ó, não vamos perder tempo, vamos fazer o que precisa e segue o baile. Seguindo o prestimoso mentor, aproximei-me também do infeliz. Alexandre alçou a destra sobre a fronte de Raul. Raul era o suicida, então ele colocou sua mão, né, sobre a fronte de Raul e envolveu-o em vigoroso influxo magnético. Dentro de poucos instantes, Raul permanecia cercado de luz que foi vista imediatamente pelos seres da sombra, observando eu que a maioria se afastou, lançando gritos de horror. Imagine a gritaria, né? Eles tomaram o maior susto por verem aquela luz imensa lá. Vendo a claridade que rodeara a vítima, estavam lívidos, espantados, branco que nem morto. Opa, eles estavam mortos, né? Um dos algozes mais corajosos replicou em voz alta: deixemos este homem entregue à sua sorte. Os espíritos poderosos estão interessados nele. Larguemo-lo. Então ele quis dar uma de, não estou nem aí, pode levar, né? Que os espíritos de luz estão interessados nele. Então a gente vê as consequências, né? De um ato impensado, de um suicídio, e que esse espírito se viu presa dessas entidades, sugando a energia dele. Nos próximos vídeos, a gente vai saber mais sobre o que aconteceu com Raul. Até mais, se Deus assim permitir.